Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O Revista e Conexão está começando. No programa de hoje, iremos passear pelo universo da matemática com as tabelas e os gráficos. E vamos conhecer alguns relógios usados para marcar os intervalos de tempo, hora, minuto e segundo. Quem traz para a gente esse montão de informações é a professora Cristiane Souza, direto dos vídeos que estão nas atividades do portal Conexão Escola. O Se Liga no Portal de hoje está pura matemática. É já, logo após a vinheta. O Se Liga no Portal vai começar com tabelas e gráficos. As tabelas são úteis na organização e apresentação de dados numéricos. Já os gráficos são usados para ilustrar os dados apresentados em tabelas. É o que a professora Cristiane vai contar agora para a gente. E ainda vamos trazer dados sobre o nosso cerrado para enriquecer ainda mais esse vídeo. Se Liga no Portal. Olá! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre tipos de tabelas e gráficos. Mas por que falar de tabelas e gráficos? Estamos cercados por muitas informações e algumas delas, quando apresentadas nesses formatos, podem ser melhor compreendidas. Assim é feito frequentemente nas revistas, em jornais, também nos programas de televisão e outras mídias. Relembrando, as tabelas são estruturas que auxiliam na organização e na apresentação de informações numéricas. Os gráficos ilustram essas informações tabeladas, facilitando assim a comparação e a interpretação delas. As tabelas simples relacionam duas grandezas ou duas informações. Veja esse exemplo. Aqui temos uma tabela do consumo de água de uma residência nos 3 primeiros meses de um ano. As duas grandezas aqui são os meses, que estão na primeira coluna, e o consumo mensal, na segunda coluna. No total, temos 2 colunas e 4 linhas. As linhas são horizontais. Em cada linha, temos o mês e a quantidade de água consumida neste período. Algumas vezes, é preciso relacionar mais de 2 informações ou mais de 2 grandezas. Precisamos, então, de uma tabela um pouco maior, que chamamos de tabela de dupla entrada. Olha esse exemplo. Aqui temos os gastos de água e de energia elétrica nos meses de janeiro a março. Então, são 3 colunas. Na primeira coluna estão listados os meses. Na segunda coluna estão os valores pagos pela água. Na terceira coluna temos os valores pagos pela energia elétrica. As linhas que são horizontais, nós temos os meses com o respectivo gasto de água e de energia elétrica. A leitura dos dados não tem mudança. A gente lê combinando linha com coluna. Vamos lá. Combinando a segunda linha com a segunda coluna, nós temos o mês de janeiro e o gasto de água, que neste caso foi de R$ 45. Se quiser saber quanto foi o gasto com energia elétrica no mês de janeiro, é só combinar a segunda linha com a terceira coluna e você encontrará R$ 65. Dessa forma, para saber quanto de energia elétrica foi gasto em fevereiro, é só combinar a terceira linha com a terceira coluna. Nessa mesma linha de fevereiro, se quiser saber valor da água, é combinar a terceira linha com a segunda coluna. Teremos R$ 33. Fácil, não é?
Vamos aos gráficos. Existem vários modelos de gráficos. Eles se adequam às informações que se pretende representar. O gráfico de coluna simples ele é usado para relacionar duas grandezas, ou seja, duas informações, como aquela primeira tabela do consumo de água por mês. Neste gráfico, teremos no eixo horizontal uma grandeza e no eixo vertical outra grandeza. As colunas, que são esses elementos em azul, esses retângulos azuis, terão a altura correspondente ao valor numérico que deseja ser representado. Este aqui já é um gráfico de colunas agrupadas. Ele é utilizado para representar mais de duas grandezas. Por exemplo, como aquela tabela que vimos agora há pouco, de dupla entrada, com os valores de água e de energia elétrica por mês. Veja que as colunas, os retângulos, têm cores diferentes. Uma cor para cada grandeza. Aqui o azul claro representa o gasto com água. Já o azul um pouco mais escuro, ele representa o gasto com energia elétrica. Isso em cada mês. Muito importante usar cores diferentes para cada uma das informações representadas. Outros gráficos comuns e que em breve podemos falar um pouco mais detalhadamente é o de pizza e o de linha. Este aqui é o gráfico de pizza. Nesse gráfico, cada fatia, cada pedaço representa uma informação. Quanto maior o valor, maior é a fatia. Aqui nós temos um exemplo, um gráfico de linha. Ele é formado pela união dos pontos. A altura de cada ponto é determinada pelo valor numérico que ele está representando. Bom, agora, quando você encontrar informações em tabelas e gráficos, acredito que estará mais simples a leitura e a interpretação, não é mesmo? Então, até a próxima. Obrigada, Cris. E vamos para mais conhecimento? Você sabia que marcar a passagem do tempo sempre foi uma necessidade para os seres humanos? É com o registro do tempo que organizamos nossas atividades, nossos compromissos e marcamos acontecimentos pessoais e históricos. Então, conheça alguns relógios usados pela humanidade e entenda como são marcados os intervalos de tempo. E com vocês novamente, a professora Cristiane Souza. Fiquem ligadinhos. Para marcar a passagem do tempo, os povos antigos usavam os astros celestes e outros elementos da natureza. Curiosamente, mesmo antes da existência do relógio, o homem já tinha noção da duração de um dia. Foi observando o tempo que o homem percebeu que havia regularidade na divisão do dia e da noite. E há indícios de que esta divisão de marcação do tempo em grupos de 12 horas venha dos babilônios por volta de 5.000 anos antes de Cristo. À medida que o homem evoluía, foi aprimorando também os instrumentos de medição de tempo, buscando mais precisão. O relógio é uma das invenções mais antigas do homem. O relógio de sol pode ter sido o primeiro instrumento para marcar o tempo durante o dia. Usava uma haste que projetava a sombra sobre uma das 12 marcações. Outro modelo de relógio foi a ampulheta. Nela, a areia passava de um recipiente para outro de forma muito lenta, através de um orifício bem pequeno. Demorava bastante para um recipiente se esvaziar e o outro encher de areia. Essas ampulhetas são como aquelas que usamos nos jogos de tabuleiro. O primeiro relógio mecânico funcionava com engrenagens e pesos e foi criado no século XIV. Antes do relógio chegar às mãos das pessoas, ou melhor,
no braço das pessoas foi usado no bolso, e somente pessoas ricas podiam se dar ao luxo de ter um relógio. Os relógios de pulso foram criados no século XIX, mas só se popularizaram após a Segunda Guerra Mundial. Esses relógios evoluíram e hoje já usam outro tipo de tecnologia que permite o cálculo da hora sem usar ponteiros e engrenagens. Esses relógios fazem mais do que marcar a hora. Possuem serviços integrados, como tocador de música, medir distâncias percorridas ou calorias consumidas. É o que chamamos de relógio digital. Mas como ler as horas num relógio de ponteiro ou um relógio analógico? A marcação do tempo considera a divisão em 12 partes, que aqui está enumerada de 1 a 12. Entre cada uma dessas marcações existem outras 5 divisões menores, que totalizam, portanto, 60 marcações. A hora é marcada pelo ponteiro pequeno, e é o tempo que esse ponteiro gasta para sair de um número e chegar a outro. Isso acontece quando o ponteiro maior, que marca os minutos, dá uma volta completa no relógio, ou seja, passa pelas 60 marcações. Assim, dizemos que uma hora tem 60 minutos. O tempo de 1 minuto é um intervalo que o ponteiro grande leva para sair de uma das marcações para outra. Isso acontece quando o ponteiro dos segundos, que não aparece nessa imagem, dá uma volta completa, ou seja, passa pelas 60 marcações. Portanto, 1 minuto tem 60 segundos. Para ler o horário no relógio de ponteiros, começamos a partir do menor ponteiro, porque lemos primeiro as horas e depois os minutos. Neste exemplo, temos uma hora exata, são 3 horas, pois o ponteiro pequeno aponta para o número 3 e o ponteiro grande para o 12. Já neste exemplo, o ponteiro das horas está entre 3 e 4. Logo, ainda são 3 horas. O ponteiro dos minutos está próximo do 12. A leitura dos minutos pode ser feita contando todas as marcações menores já percorridas por esse ponteiro. São 55 marcações. Logo, são 55 minutos. A leitura aqui, então, são 3 horas e 55 minutos. Outra opção é contar quantos minutos faltam para a próxima hora. De 11 para 12, faltam 5 marcações. Logo, faltam 5 minutos para a próxima hora. São, portanto, 5 minutos para as 4 horas. Se você tem um relógio de ponteiros, treine a leitura das horas. Verá que não é tão difícil assim. Até a próxima! Por falar em tempo, nosso revista de hoje passou muito rápido. Mas logo, logo estaremos de volta com mais novidades e muito conhecimento. Fiquem todos bem. E um grande abraço. Tchau, tchau.